Bom, gente, boa noite mais uma vez. Obrigado por todos estarem presentes. Já temos aí uma quantidade significativa. Então, vamos dar início aí dentro do nosso tempo estipulado para que a gente também não se atrase muito. Muito obrigado a todos que estão presentes. Fico muito feliz que agora estou vendo, né, apesar de não estar vendo o rosto, mas pelo nome estou vendo muitas pessoas que são novas nesse nosso quórum. Assim como nós também temos pessoas que já estão sempre com a gente, é, conhecendo um pouco mais, mas eu acho que se atentaram no tema e sentiram-se convidados a estar aqui conosco. Então, sejam bem-vindos. Como vocês sabem, a TEC, para quem não conhece, né, é a Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia e Inovação. E para quem já conhece, sabe disso, né? E a gente sempre trabalha focando em educação, focando em tecnologia, focando em trazer pessoas que possam compartilhar seus conhecimentos, suas tecnologias, pessoas que realmente, como assim como o Cizenando, possam estar mostrando não só soluções de mercado, mas mostrando cases, mostrando metodologias, mostrando forma de pensar diferente. Então a gente sempre traciona esses movimentos, essas atividades com esse objetivo, né? Então, hoje é o nosso segundo webinar do mês, a gente vai ter mais webinar nesse mês, e a gente sempre vai estar trabalhando para que a formação contínua ela aconteça para os nossos membros da TEC. Para quem não é membro, seja bem-vindo, fique de olho nos nossos canais, nossas redes sociais, no nosso LinkedIn, Instagram e também no nosso grupo de WhatsApp. Essas atividades a gente sempre divulga. Fique atento que nós teremos aí uma novidade para o mês que vem, né? Temos aí não sei se vocês já viram alguns detalhes nas nossas redes sociais, alguns vídeos que eu venho gravando, vamos ter novidades aí. Nós vamos ter também a nossa confraternização de final de ano, tá próximo de chegar. Vamos fazer uma festa muito bacana para todos vocês. Então, eu quero que vocês aproveitem esse momento, eu quero que vocês possam desfrutar aí do conhecimento de Cizenando. Sugiro que vocês anotem, tirem bastante dúvida, que ele tem um background muito bem legal. Eu já conheço o Cizenando, pelo menos, você, se não me falha a memória, já tem mais de 10 anos, e ele é um cara que entusiasta na parte de tecnologia e pode trazer muito esse background na parte de IA. Para quem está em dúvida aí de como trabalhar com IA, como fazer IA, né? Eu vinha conversando antes de começar a gravação esse tema, né? Então, fiquem à disposição aí para conversar com o Zenando, beleza? Zenando, é contigo, fica à vontade, a casa é tua, manda bala, meu amigo. Bom, primeiro saudações aos manauaras. Obrigado aí por mais uma vez me receber. Tô, tô indo faz tempo que eu não piso no solo, mas tem uma longa jornada aí com vocês. O Wesley passou uma missão, né? É uma missão também que a gente está trabalhando com alguns clientes aí em Manaus. E o tema, né, de ambiente agêntico é um tema que tem pouca matéria, são poucas informações que quando nós vamos fazer as pesquisas, e um dos clientes nossos que estão aí em Manaus, grande, né, uma grande vertical do varejo, ela trouxe isso para nós, né? Que ela queria muito um ambiente agêntico, né, que fosse auditado, controlado e gerenciado. E comentei isso com o Wesley, e ele falou assim, Rafa, vamos fazer um webinar, né? O webinar tem que ser rápido ali, no máximo de 30 a 45 minutos de apresentação, no modelo mais hands-on, e depois aberto para tirar dúvidas e nós esclarecermos. Aí a gente tem todo o tempo aí para vocês darem continuidade na dúvida. Nós rodamos uma pesquisa, né, para entender um pouquinho como que era o nível do público, que ia estar participando. Dentro dessa pesquisa, 70% da resposta da maioria de vocês já trabalha com agentes de IA dentro das plataformas, já tem um avanço, né, na utilização de agentes. Então, a gente tomou a decisão de não entrar no beabá, até porque, se precisar, depois a gente pode entrar em um outro webinar aí, baseado aí no feedback de vocês. Então, a gente tentou fazer, a gente vai apresentar algo bem dinâmico e bem prático, tá? Deixa eu compartilhar novamente aqui para todos. Deixa eu tirar aqui a janelinha do Teams. E vamos lá. Fico aberto também para quiserem perguntar, só erguer a mão aí. O Wesley me ajuda aí quando as pessoas perguntarem, podem fazer pergunta em qualquer momento. Vamos começar pelo básico, né? O que que é o ambiente agêntico, né? O ambiente agêntico é o ambiente onde nós temos múltiplos agentes de IA em todas as tarefas, ele seja para planejar, executar e aprender,
numa linha de execução, né? Vocês que estão aí dentro de fábricas e polo industrial muito forte, é exatamente a mesma lógica, né? Então, eu ter um agente de A executando em várias etapas de um processo ou de um fluxo. O ideal, o mundo ideal seria que cada agente de A desse fosse de um modelo, né? Então, exemplo, nossa, eu tenho uma esteira aqui de trabalho que vai fazer uma comunicação em uma parte com o humano. Então, a gente vai usar o modelo da Anthropic, né? O Cloud. Nossa, aqui eu preciso de uma linha de raciocínio mais rápido. Vamos usar um GPT, um Gemini. Então, o ambiente agêntico é esse. É você ter um ambiente único, onde você vai gerenciar vários agentes com várias tarefas diferentes, seja planejamento, execução, cooperação, análise, e que seja multimodal. Eu procurei no mercado um framework, né, para apresentar para vocês, não encontrei, então assim, não encontrei um framework hoje do que é, então eu criei esse framework aqui para ficar muito claro, né, o que seria um ambiente agêntico, né? Então, o ambiente agêntico nós temos a linha de produção, com vários robôs, necessariamente em ordens, elas podem estar fluidos em etapas e ordenações mistas, né? Então, um agente de A pode chamar uma API, que pode chamar uma plataforma conversacional, seja de e-mail, WhatsApp, que vai chegar para um ambiente humano para fazer uma aprovação, e isso que rodar em um lugar visual, né? Um lugar que você consegue gerenciar isso com SLAs e, nossa, os barulhinhos das pessoas entrando aqui me tiram um pouquinho a concentração. Mas vamos lá, desculpa, pessoal. Então, você consegue gerenciar isso. Então, o que que é um ambiente agêntico? É esse ambiente que eu transformo um fluxo inteiro de multimodelos de agentes, trabalhando em multifunções, conectados em ferramentas, que pode ser através de API, conectados em ERPs, em sistemas omnichannel, em outros softwares, e trazendo toda a camada de humanos, né? Trazendo o ambiente híbrido entre humanos executando também, aprovando e validando, e até o momento de curadoria, né? A gente sabe o quanto é importante a curadoria para os ambientes agênicos. Rafa, mas o que que é importante para eu olhar, né? Se a gente fosse pensar numa plataforma de orquestração, né? Primeiro é isso, né? Um ambiente fluxo híbrido entre humanos, ferramentas e robôs de IA. E o que que é muito legal também ter nas plataformas de orquestração? Cadeias de aprovação. Em quais níveis de cadeia de aprovação? Em cadeia de aprovação estratégico, tático e operacional. Esse ambiente, o ideal que ele seja gerível, né? Um ambiente visual onde você consiga enxergar o fluxo que está acontecendo. Uma das coisas que eu tenho percebido, né, no dia a dia do trabalho, e conforme os clientes que vão entrando dentro da nossa plataforma, é a proteção do prompt, né? Hoje, a inteligência que você gera para gerar o prompt, muitas vezes você está transferindo o conhecimento do colaborador ou da tomada de decisão ou até regras de negócio para o prompt, e trazer essa proteção para que não tenha um furto do prompt, ou que apenas as pessoas realmente com acesso possam ver qual é o prompt e qual é o modelo escolhido, é muito importante, até porque o prompt também se comporta diferente em cada modelo. Uma das coisas que acaba sendo um grande desafio nas empresas, quando nós falamos em agente de IA e ambiente agêntico, é a salada de aplicativos, né? Então, a pessoa tem lá um CRM, um workflow, uma plataforma de Service Desk, uma plataforma de Service Manager, uma plataforma de gestão de pessoas. E aí já começa a trabalhar todo um desafio, né? Que é montar um data lake, montar uma camada de dados. Então, normalmente, alguns dos orquestradores, ele pode se transformar nessa camada de dados
trazendo toda essa gestão e essa orquestração para dentro dele também, sendo o hub de integração das informações, da tomada de decisão e da orquestração entre as ferramentas que estão conectadas, ERPs, APIs, softwares, camadas dos robôs e os humanos, né? A cadeia de processo, né, ser muito clara também do que vai acontecer e quando tem falha, inclusive trazendo com SLAs, KPIs e outras informações, e o fluxo em todas as etapas. Então, se a gente fosse pensar hoje dentro de um framework, de um ambiente agêntico, eu enxergo que esse é o cenário atual. Tá? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento sobre o framework? Que aí, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou avançar para a próxima etapa. Tua Legal? Então, apresentação não está mais aparecendo. nossa, obrigado por avisar. Faz tempo? Agora voltou aqui para vocês? Sim. Tá. A definição do ambiente agêntico apareceu? Não. Bom, não? Então tá aqui, ó. A definição, agora vocês estão vendo, né? Sim, está aparecendo. Sim. Legal. A definição do ambiente agêntico é isso, né? É um ambiente integrado entre agentes de humanos, ferramentas, módulos de decisão e onde nós podemos ter agentes multimodais fazendo as 4 operações aí de um agente: planejar, aprender, executar e analisar. Tá? Voltando aqui para o framework do ambiente agêntico, esse é o framework que eu entendo que é o ideal, né? As bigs não têm um framework, procurei, né? IBM, Google, hoje eles não têm um framework explicando ali. Então, eu, como sou uma plataforma que permito tanto a orquestração como a criação do ambiente agêntico, eu trouxe essas camadas. Então, a gente tem a camada dos robôs, que elas podem estar ali num fluxo híbrido entre. Então, um exemplo, eu poderia estar um agente de A chamando uma API levando para uma aprovação humana, ou um agente de A fazendo uma comunicação numa plataforma conversacional ali de WhatsApp, consultando a base de dados do meu RP, validando com o humano e voltando para uma decisão de API. Então, a gente pode montar de várias formas esse fluxo, né, e trazendo essa esteira, tanto vertical como horizontal, de agentes de IA, ferramentas, ambiente humano, e trazendo esses 9 pilares, né, que são importantes na orquestração, isso se consolida um ambiente agêntico. Alguma dúvida aqui ou posso dar continuidade, pessoal? Bom, vou dar continuidade, né? Dentro das matrizes, né, trouxe aqui uma matriz de algumas plataformas, né, que elas trabalham ali com um ambiente agente, que orquestração de agentes de IA, como LongChain, Bootpress, QI, MetaEye e CoreEye, que são plataformas onde você faz o gerenciamento somente de agentes, criando base de dados, e elas têm algumas limitações, elas são excelentes, né, para fazer toda a parte de orquestração apenas de agentes de IA em alta performance e grandes modelos, mas elas não conseguem atingir todas as camadas de empresa, com um custo elevado de aquisição, e não trazem uma orquestração ali híbrida para vocês. Então, eu vou mostrar na prática aqui para vocês uma esteira, né, de um ambiente híbrido, né, rodando um modelo de múltiplos agentes. Então, isso aqui é a cara da Oli. A Oliflow é uma plataforma, é um sistema operacional inteligente, onde nós permitimos
criar qualquer fluxo de trabalho, seja um CRM, um workflow, qualquer tomada de decisão. Então, dentro da Oli, é um modelo de Kanban, em todas as etapas, vocês vão enxergar aqui que existe um modelo de Kanban de fluxo, onde você pode ter um modelo de Kanban, tanto ele horizontal, seguindo etapa por etapa, como também vertical, né, onde ele vai passar por departamentos, unidades de negócios. Tá, Rafa, como que funciona na prática? Na prática, eu vou te dar um exemplo, vocês vão ver que esse fluxo de trabalho nós criamos especificamente para trazer aqui para vocês como exemplo, tá? Então, como uma prova de conceito. E nesse fluxo nós montamos uma SWOT, como se fosse uma tomada de decisão, que poderia estar ajudando a vocês a fazer um planejamento, tomar uma decisão, pode ser montado de qualquer maneira, e dentro disso eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5 agentes de A e uma ação humana, né, que seria uma aprovação humana, tá? Essa solicitação ela vai nascer através de um cartão, né? A gente vai abrir aqui um projeto e eu vou colocar aqui, ó, a TEC, webinar e a data de hoje, 20/10/2025. Legal. Criei aqui um projeto. Dentro da Oli, em cada etapa, nós temos um contador de tempo. Então, eu sei que na etapa de solicitação está a 7 segundos. O que eu quero fazer? Enviar aqui para um agente de A fazer essa solicitação. Dentro da Oli, tudo que é criado, a informação sempre vai vir até você. Então, diferente de qualquer sistema que você vai utilizar, que você precisa aprender aonde você imputa a informação, na Oli, a informação sempre vai chegar para você para executar a tarefa que é necessária ou um pré-requisito. Então, aqui eu vou simular aqui, ó, que a gente está aqui na empresa Tech, o meu nome é o Rafael, meu WhatsApp aqui é o 974610847, né? Eu vou trazer aqui um desafio, né, que é um desafio que a gente pode estar vivendo, poderia ser qualquer desafio, tá? Em qual camada que é esse desafio? É um desafio na camada estratégica. E aqui eu até deixei um texto aqui pronto, né, para a gente ganhar tempo de eu digitar, que eu estou descrevendo o desafio. Então, qual é o desafio? A Tech, ela precisa aumentar a capacidade comercial com os membros, criar um fluxo entre atendimento humano, atendimento por IA, né? Esse fluxo precisa ser gerenciável, com cadeia de aprovação, com proteção de prompt. Eu não sei qual que é o menor cenário para estar... Aqui colou 2 vezes aqui. Eu não sei qual que é o melhor cenário para estar montando isso e eu quero ajuda. Nesse fluxo aqui de decisão, eu pergunto se eu tenho orçamento, eu coloco que eu preciso de um orçamento e qual é o impacto que eu espero nesse caso. Nesse caso, eu espero aumentar a minha eficiência e minha escala, né? E para quando eu quero a resolução? Eu quero a resolução para dia 31/12/2025 até, então eu tenho que estar implantado. Então, eu salvo aqui a solicitação, tá? A partir desse momento eu tenho o log de quem solicitou. Essa solicitação poderia vir pelo um forms público da própria Oli, pelo um caminho de solicitações que eu vou mostrar para vocês depois do fluxo de Service Desk. E olha que interessante, o agente de A ele já está executando e movendo sozinho todo o processo aqui do que está acontecendo. Ao clicar em cima de cada etapa, eu sei o tempo médio que demora para esse agente executar. Poderia ser humano também, tá? Então eu consigo ter uma métrica desse fluxo horizontal de tudo que está acontecendo. E conforme eu vou atualizando, ele está me mostrando em qual etapa está, e também está me trazendo aqui a resposta dentro de um formulário. Veja que em momento nenhum você tem acesso ao prompt que foi solicitado, que está gerando as informações, e você também não sabe qual é o modelo que está trazendo as respostas. Então, o primeiro agente aqui, ó, ele estava trazendo o entendimento da solicitação, ele pegou a demanda que o usuário trouxe, vai reescrever essa demanda, né, trazendo mais. O segundo agente, ele está fazendo análise de viabilidade
né, e o aumento da escala, onde ele está trazendo aqui todo um recurso. Então, para fazer isso, eu vou precisar de um analista de negócio, um analista de processo, um especialista, como vai ser esse custo, me ajudando a fazer meu planejamento. O terceiro agente, eu coloquei um modelo de SWOT, né, que ele está fazendo aqui análise e a validação, tá? E as oportunidades que estão sendo geradas. O meu quarto agente que está rodando é um agente de ameaças, ó, que eu não atualizei, né? Então, eu vou atualizar aqui, vou sair novamente. E ele já vai estar aqui até no agente da revisão humana, tá? E no caso, ele está me trazendo aqui, né? Passou por todas as etapas. Nós criamos aqui uma API mostrando para vocês o modelo híbrido, onde eu trouxe essa aprovação aqui para dentro do WhatsApp. Então, ele está me trazendo qual é o cenário desse projeto para eu aprovar, onde eu posso ou não fazer essa aprovação desse cenário. Então, ele está me dizendo aqui, ó, na revisão humana, eu trouxe a informação para o WhatsApp e eu posso escolher se eu aprovo, nego ou quero realizar novamente essa demanda. Nesse caso, eu vou aprovar a demanda e mostrar para vocês uma automação, né, do fluxo aqui. O que aconteceu aqui? Né? O meu último agente, que é esse agente de resultados, que ele demora uma média de 1 minuto, ele me trouxe aqui uma resposta, né? Que eu trouxe aqui no último resposta do meu formulário, que é um veredito final. Então, ele aprova eu tomar essa decisão, e ele me trouxe um plano de ação, ó, que é o decidir, né? Então, ele pegou a SWOT, analisou a informação, fez um confronto, criou os cenários e decidiu, né? E me trouxe um plano, ó, atividade 1, né? Criação das armas, atividade 2, missão. Tudo isso que eu estou trazendo é 100% customizado, tá? Os agentes que eu estou trazendo é uma POC, uma prova de conceito que eu trouxe, para vocês entenderem só o que é possível fazer dentro do ambiente agêntico. Então, aqui eu estou com seis agentes rodando em IA determinística, que eu vou mostrar para vocês já já como funciona por dentro. E, além disso, né, essa ação que eu acabei de montar, vou criar um filtro aqui, ó, até que o webinar, ele já montou um outro, né? Lembrando na esteira horizontal, que a gente acabou de passar, eu vou mudar de esteira numa esteira vertical. Então, o próprio agente, eu fiz a solicitação, o agente montou o estudo, o agente tomou uma decisão, eu levei aqui para o WhatsApp, seja do gestor, do CEO, que vai estar fora, ou alguém que vai estar trabalhando em outro local, às vezes não está ali, para fazer essa aprovação, levei para um Omnichannel e trouxe aqui já um plano de ação que ele montou as tarefas que vão ser executadas, ou seja, aquelas reuniões que nós fazemos via Teams, via Meet, a gente coloca como tem aqui, né, um agente de IA, do Read AI, fazendo a leitura. Isso serve para quê depois? Vai para um bloco de notas. Então, quando que eu trabalho esse ambiente agêntico com orquestração, eu peguei essa informação e já montei aqui as 4 atividades, que é a atividade 1, atividade 2, atividade 3. Poderia aqui ter um atribuído, não sei se eu coloquei aqui, não coloquei, e depois eu posso priorizar e colocar SLAs aqui no ambiente. Rafa, mas como que funciona isso dentro da Oli, né? Então, você acabou de mostrar aqui 2 fluxos, né? Um fluxo de entrada, onde passou por 5 agentes de A, e depois já me montou um plano de ação e de execução que vai acontecer nos próximos. A Oli permite, quando você clica aqui em ajustes, tá? Você vem aqui em o ajuste, dentro da Oli, todas as configurações é igual ao iPhone, está dentro de ajustes. Você vem aqui em criar agentes de IA. Eu vou colocar a visão por lista e vou criar um filtro aqui. E vocês vão ver aqui os agentes de IA que estão usando. Olha que interessante. Eu tenho agentes multimodelos, né? Um especialista de SWOT, um SWOT de entendimento de solução, um agente de matriz de recurso,
o agente Huffer de oportunidades, o agente Huffer de ameaças e o agente Churchill de resultado de análise. Eu já tenho o custo de todas as execuções que ele fez e quanto ele está custando hoje. Então, isso aqui é o sonho, né? O sonho de qualquer líder de projeto é saber quanto que é o custo operacional dele, quanto está custando em cada execução. Eu vou clicar em cima de um agente para vocês entenderem. Então, exemplo, esse agente aqui, que é o Huffer Oportunidades, nós estamos usando o modelo da NVIDIA, ele já custou até agora 0,30 cents de dólar, e todas as execuções que aconteceu aqui, eu tenho um histórico. Então, além de eu poder ter uma curadoria com histórico, né, onde eu sei o prompt que aconteceu, como eu tenho a saída, né, todas as saídas registradas, e o valor de cada uma e a latência dele. Então, vamos dar um exemplo, que se amanhã eu estou rodando com um agente, né, um modelo que está muito caro para aquela execução, em qualquer momento eu posso vir aqui, editar, e já tem 450 modelos de agentes de IA aqui integrados, sem a necessidade de eu precisar de uma assinatura ou várias assinaturas. Beleza, esse agente que eu acabei de mostrar, que era o de oportunidades, ele estava usando a NVIDIA. Vamos olhar o Churchill de resultado, eu clico dentro dele, ele está usando um Gemini Pro, né? Rodou 36 vezes, já me custou $1,58 para rodar as 36 vezes, tá? Então, é aqui onde nós configuramos os agentes de IA. Eu trago aqui a instrução, posso trazer anexos de contexto, como também posso trazer informações do próprio sistema para fazer análise. Voltei aqui, tá, para vocês entenderem um pouquinho. Então, Rafa, legal, você montou aqui um funil, tá, de agentes de IA, né, com 6 agentes, me mostrou aonde cria. E onde eu coloco esses agentes para trabalhar? Se você tiver permissão, você vai poder editar essa cadeia, nessa esteira de produção, e dentro dessa esteira de produção, em cada etapa, você tem um cérebro, tá? O que quer dizer esse cérebro aqui em cada etapa? Você pode ter automações, e como o nosso foco aqui é o assistente de IA, eu tenho aqui, ó, quantos assistentes de IA eu posso colocar em cada etapa de uma execução? Quantos você quiser. Se eu clico aqui no histórico de log de execução, eu também tenho log de todos os projetos que passaram exatamente nessa etapa, te trazendo mais uma vez curadoria, governança, tá? E, Rafa, como eu configuro esse agente? Você vai clicar aqui em agente, vou editar esse agente. Então, você vai determinar se esse agente ele vai executar na entrada desse fluxo, dessa esteira industrial ali, de processo que você está montando, ou na saída, tá? Você vai escolher o agente. Então, esse aqui eu escolhi o agente de A. E um diferencial, né, que a gente tem aqui como orquestração e criação de ambiente agêntico, a gente pode criar um subprompt. Então, esse agente foi criado, que é o de entendimento, e eu posso trazer linguagem de programação Twig aqui para fazer validação, tanto de campos internos, quanto de respostas, e também posso consultar qualquer variável dentro do sistema, como dados do cliente, dados do projeto, dados do contato, ou formulários e outros formulários. Eu determino onde ele vai salvar a resposta e caso ele dê um erro, eu posso também determinar uma saída. E dentro dessa saída, eu posso também trabalhar com SLAs e qualquer outra informação para trazer. Então é aqui que eu vou montar minha esteira de trabalho, tá? Com vários agentes. Alguma dúvida aqui, pessoal? Eu estou trazendo um modelo bem simples, bem hands-on mesmo, tá? Então, mostrando para vocês esse workflow, né? Então, eu tenho uma esteira de ambiente e agentes, trouxe uma aprovação de humano através de um WhatsApp, tá? Poderia ser, essa aprovação poderia ser manual, né? Poderia ter vindo aqui, não consigo voltar aqui, está bloqueado, um fluxo manual de aprovação. Então, e trouxe aqui para vocês que eu consigo montar uma esteira, como se fosse nós daqui,
do N8N em cada etapa com múltiplo agente. Qual que seria o grande diferencial da gente trazer plataformas como N8N, Maker, que a gente também usa em muitos casos, no próximo caso nós vamos usar, vou mostrar para vocês, mas é a visibilidade, né? Você poder acompanhar o processo em tempo real, você poder ter essa fluidez entre humano, APIs, você poder trazer aprovações e em cada etapa eu ainda tenho as métricas, o custo de quanto que é tempo ela demorou, o custo daquela etapa, e a decisão que eu posso trazer para humanos, IAs e APIs, chamando isso. Antes de eu entrar no Service Desk, que é o principal desse webinar, né, do Service Desk no ambiente agêntico, alguém tem alguma dúvida aqui, até aqui? Dúvida, perguntar, querem questionar alguma coisa? Bora interagir, galera. Tá tudo Viram? bem. Eu Agora bebo uma não. água. Bom, espero que eu tenha conseguido aí deixar claro o framework. Então, agora eu vou mostrar aí para vocês o ambiente, né, da Oli no Service Desk. No Service Desk, mais uma vez, é uma prova de conceito, tá? Então, nós trouxemos 3 camadas do Service Desk para vocês entenderem esse fluxo horizontal e vertical. Então, nós começamos com a camada da abertura do chamado, depois nós vamos para uma camada de avaliação desse chamado, tá? Sendo feita também pelo agentes de IA, e uma terceira camada que nós não evoluímos, que seria o nível 2, né? Ah, não aconteceu, o atendimento não foi bem sucedido, a IA não conseguiu fazer a resolução, e a gente foi para um atendimento nível 2. Dentro da Oli, é possível tanto fazer a abertura de uma entrada, como eu mostrei para vocês no exemplo anterior, como se eu não tivesse acesso ao funil, eu tenho um catálogo de serviço, temos até um exemplo em Manaus, a Rodrigues Colchões hoje é uma usuário Oli, e eles não utilizam mais todas as solicitações não são mais por e-mail, seja solicitação de compras, solicitação de chamado, solicitação de viagem, solicitação de RH, solicitação de retirada de dinheiro de caixa, tudo isso acontece. Eu posso tanto montar um chamado, que eu montei esse catálogo aqui dentro da Oli, então você poderia ter um catálogo com vários serviços ou pedidos, tá? Ou também eu posso ter um formulário público para chamadas externas, tá? Então, aqui eu vou dar mais um exemplo, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu nome, como se eu estivesse abrindo um chamado, Rafael, vou colocar o meu WhatsApp novamente, depois eu posso até colocar para vocês testarem, para vocês enviarem aqui que vai estar funcionando, tá? Vou pegar aqui comercial@oli.ai, empresa que eu vou colocar a Tech Webinar, e a descrição do problema, né? Eu coloquei eu vou trazer alguém quer dar alguma sugestão de problema? Dá uma sugestão aí, Wesley, para você lembrar o tempo de Sesc, que você mais tinha abertura de chamada de usuário. Eu acho que era a indisponibilidade do link de internet dos anteriores. Então vamos lá. Estou no interior e a internet da minha unidade na cidade de Parintins não está funcionando. O que eu posso fazer? Lembrando que nós criamos um fluxo genérico, não tem uma base de conhecimento, então ele vai responder baseado na internet, mas tudo que a gente demonstrar aqui poderia estar conectado numa base de conhecimento. Então, estou abrindo aqui um chamado, poderia colocar um anexo também. Aqui, beleza. Motocicletas, beleza. Verificado. Fiz a abertura do chamado. A partir do momento que eu fiz a abertura do chamado, ó, ele já caiu aqui em início de atendimento, não durou nem 2 segundos. Aqui tem uma IA que está fazendo a análise, né, da solução. Ó, a IA já me trouxe aqui
que, conforme recebimento, ela já me devolveu aqui, ó, que o chamado é o P68, tá? E já me está trazendo aqui um possível diagnóstico aqui, ó. Rafael, obrigado por aguardar. Interrupção do serviço da internet na cidade de Parintins pode ser causada por uma falha de um ICT, verificar conexão física, reiniciar equipamento, testar outro dispositivo, verificar a luz, bem passo a passo mesmo da Vivo, né? Ah, liga, desliga o cabo. Mas lembrando, é uma prova de conceito, tá? E aqui mesmo, dentro, eu posso negar ou aprovar o chamado. Se eu aprovar o chamado, como vocês podem olhar, esse chamado já está aqui na frente, aguardando o retorno do usuário. Então, ele já enviou a solicitação, demorou 10 segundos, fez a busca na base de dados que a gente está usando aqui público, tá? Se eu colocar que eu aprovei o chamado, ele já vai trazer o ticket para resolvido pela IA. Não é o cenário que a gente quer, né? Porque a gente quer mostrar as integrações que é possível ser feita nesse ambiente híbrido. Então eu vou colocar aqui que não foi resolvido. Não foi resolvido. Tá? Colocando aqui que não foi resolvido, né, ela já me trouxe aqui, né, então aguarde um momento. Aqui nós estamos fazendo uma viabilidade do calendário da equipe técnica, no qual ela vai me trazer uma sugestão de agenda, já me trouxe uma sugestão de agenda, dia 21 de outubro às 16, então eu vou selecionar aqui a sugestão de outubro, tá? Vou avançar novamente, tá? Agora ele já marcou essa reunião já caiu aqui dentro. Aqui, opa, voltou aqui, ó. Já caiu a reunião para o e-mail do usuário falando isso. Automaticamente eu já estou preenchendo a taxa de ocupação ali da minha equipe, né? Fazendo um atendimento rápido e já trabalhando os atendimentos agendados. Agora a gente vem para uma hipótese, tá? Se a gente usasse um Google Meet ou o próprio Teams, nesse caso, e gravasse esse atendimento, acho que até o TeamViewer tem já essa transcrição, ou usasse qualquer API de transcrição, nós poderíamos pegar esse resultado da API. Nesse caso aqui, nós trouxemos, né, uma ideia de negativa e uma de positiva, tá? Uma transcrição aqui como se conseguiu resolver o atendimento. Então, eu vou pegar aqui essa transcrição, como se fosse uma API, aqui foi uma IA que construiu essa transcrição, tá? Trabalhamos aqui. Eu vou colocar essa transcrição aqui na resposta que viria automaticamente dessa API, que não tem como eu simular essa reunião com vocês, então eu trago aqui essa resposta. Ao pegar a transcrição e eu passar para o atendimento online concluído, quem vai fazer a curadoria se esse atendimento foi resolvido ou não foi a própria IA. Então, eu mudei aqui de funil, que seria um funil de avaliação do atendimento. Então, essa análise da transcrição está sendo feita pela IA, já fez um checklist da resolução, tá? E ele aqui, nesse caso, está como eu tive que escalar esse atendimento. Então, ou seja, a transcrição da reunião identificou que não foi atendido esse chamado de suporte. Então, ele veio para esse fluxo de escalar e jogou aqui no atendimento N2. Tá? E já até classificou quem vai ser o usuário que vai ter que trabalhar nesse chamado. Então, tudo isso daqui foi feito. Eu vou fazer um outro exemplo, né, com uma solicitação positiva. Tá? Então, alguém quer dar alguma ideia de um chamado para a gente abrir aqui? Não? Acho que eu não estou mandando bem, não, viu, Wesley? Bom, eu vou criar um chamado aqui. Vamos ver aqui o pessoal. E Eu aí, vou gente, abrir alguém quer trazer Tô aqui. Alguém eu quer vou dar uma abrir um sugestão aí para a gente usar aqui na plataforma? Alguém quer colocar até o e-mail? Eu coloco até o e-mail aqui, ó, o WhatsApp da pessoa. Ela. Não? Então eu vou fazer o meu mesmo. Então vem aqui, Rafael, de novo.
974610847, o e-mail comercial@oli.ai. A empresa eu vou colocar aqui, eu vou lembrar o tempo do Wesley aqui, eu vou colocar aqui é o Sesc AM aqui, ó. Problema, né? Acho que todo mundo aqui é de informática, todo mundo começou com esse problema, né, na vida, né? Minha impressora não está imprimindo na Deixa claro. rede. Exato, beleza? Então, eu vou abrir um chamado aqui, né? Abrir um chamado através de um link, poderia estar na API, qualquer lugar. Já veio aqui para o atendimento, análise da solução, então a gente já vai estar andando aqui dentro. O que é muito legal, já me trouxe aqui a comunicação, ó, seu atendimento P98, né? Prezado, abaixo, ó, diagnóstico, problema mais comum em impressoras são imprimir na rede, a falha de comunicação entre computador, passos da resolução, verifique a conexão física, reinicie a impressora. Eu vou dar aqui que não foi resolvido novamente, né? Se eu colocasse como resolvido, ele já ia caminhar aqui para o fluxo de atendimento de A, tá? Ele vai fazer a mesma dinâmica, né? Vai me trazer uma análise aqui de calendário, que ainda não me trouxe, né? Acabou de me trazer para fazer o atendimento do chamado, dia 21, em horário às 15 horas, certo? Vai fazer minha reserva na agenda, tá? Para fazer esse atendimento. Vamos aguardar que demore. Enquanto ele carrega, uma visão que eu gosto bastante de demonstrar dentro do projeto, né, dentro do card, olha que bacana. Olha, quando eu entro dentro do card, eu sei todas as etapas que passaram do processo, quantos segundos demorou em cada etapa. Ou seja, o gargalo empresarial, aquele desafio que vocês têm para justificar a contratação de pessoas, ou aonde que o processo está parado. Então, isso é resolvido, tanto para o controle de um humano executando, como para o controle de uma IA e até retornos de API. Tá? Então, volto aqui para o calendário, já me trouxe atendimento SESC, está aqui, né? Não conflitando aqui com a agenda. Vou trazer aqui, né, como se eu tivesse pego a transcrição dessa reunião através de uma API. Só deixa eu pegar qual é o positivo aqui. Esse é o cadê? Participante, Service Desk, para não pegar o caso negativo. Deixa eu pegar o primeiro. Essa aqui é a negativa, então essa aqui é a positiva. Tá? Então tá aqui. Que a Ana atendeu. Vou colocar aqui a transcrição como se fosse automática, né? Bacana. Salvei aqui a transcrição. Tá? E vou avançar aqui para o atendimento concluído. Ao avançar para o atendimento concluído, olha que interessante. Ele já moveu aqui para o segundo funil, né, de execução, como eu estava mostrando para vocês. Então, ele passou por todo esse funil, já chegou aqui, chegou nessa etapa de atendimento e está nessa etapa de análise de transcrição. Eu nem vou mostrar lá no funil, vou dar um F5 aqui na parte do cartão mesmo. Ele já fez o cheque de resolução, então ele entendeu que não precisou ir para a escala 2, fez uma análise de NPS interna e trouxe para uma curadoria humana. Vamos lá ver no fluxo como ficou isso? Então, vem aqui no fluxo da avaliação do atendimento. Zenando só enquanto tu carrega, tem uma pessoa na fila para interagir, tem uma pergunta no chat. Opa, vamos lá, por favor. Só deixa eu fechar aqui, que eu já vou fechar. Aí eu já abro para perguntas. Então, caiu aqui, ó, o atendimento interpretou esse agente de IA do NPS que fez essa correlação do chamado com a transcrição, deu uma nota de avaliação 5 e já classificou que é bom. Vem para uma curadoria humana, essa curadoria humana eu leio e arrasto para frente e o chamado foi concluído. Tá? Nesse fluxo aqui do atendimento, né, que nós montamos para vocês, voltando por esse framework, né? A gente, robôs, APIs, conversacional e humano, nós também utilizamos aqui o N8N, né?
Então, o N8N aqui nós usamos para fazer o quê? Tanto a parte conversacional, né? Hoje a Oli não é uma plataforma conversacional, seja omnichannel. Então, nós escutamos a Oli, trabalhamos essa integração, tá? Fazemos também a integração com o Gemini. Então, exemplo, uma empresa que já trabalha com Meet para fazer orquestração, para fazer reuniões, é possível a gente fazer isso. E usamos o próprio N8N também para fazer a validação do calendário e criar agenda e fazer esses retornos para a Oli. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que, mesmo que eu usasse o N8N para fazer todo esse fluxo de comunicação, nós não teríamos essa visão híbrida com SLAs, com controle por etapa, uma fluidez híbrida entre humano, agente de IA e API. Pessoal, a minha apresentação, né, de trazer um ambiente agêntico funcional, ela está concluída. A partir de agora, realmente é perguntas e respostas e tirar dúvidas de vocês. Acho que eu consegui cumprir meu prazo aí de 30 minutos, né, para ser bem otimizado. E agora estou por vocês. Vai lá, Matos, queria perguntar, mano? Era uma dúvida, porque é como ele falou, né? Ele correu ali numa situação. É que eu gostaria de saber em que momento o agente ele conseguiria identificar que o suporte foi encerrado. Tipo, no caso o usuário tenha respondido não resolveu por ali, ele iria se encerrar ou ele daria outras alternativas ou possibilidades da solução do problema? Ótima pergunta, Madison. Vamos lá. Eu poderia trabalhar várias opções, né? Que eu fiz um caminho feliz. Na opção 1 de análise de solução, né, que eu estou trazendo apenas um agente de IA, né, eu estou trazendo uma comunicação fluida, eu estou com apenas um agente de propor a solução, tá? Eu poderia ter um fluxo aqui se eu tivesse uma base de conhecimento, ou se eu fosse buscar uma base de conhecimento de um fabricante, uma Microsoft, Oracle, enfim, eu poderia ir testando várias possibilidades com esse agente. Então, eu poderia criar um fluxo aqui já de sugestão do agente do que o usuário poderia fazer. Em relação a se foi resolvido ou não, né, que eu acho que é a segunda pergunta que você me trouxe, eu poderia estar coletando essa resposta exatamente aqui na comunicação e vamos imaginar que ele colocou que não foi resolvido, né? E caiu para o atendimento humano, que é o que aconteceu ali. A gente está usando essa resolução do ticket concluído nessa hipótese, que quem determinou que foi concluído é esse agente aqui, ó, chamado cheque de resolução, que ele está pegando a solicitação mais a transcrição da reunião que foi gravada e ele que está determinando se foi concluído ou não, levando para uma curadoria. Então, aqui foi o agente de IA aqui, que é esse cheque de resolução, que está aqui nessa etapa, né? Que é esse agente aqui, ó, vamos até pegar ele, que está trazendo essa decisão. Poderia ser humano, poderia ser um agente validando um agente, outro agente validando outro agente. A gente pode montar da forma que quisesse esse fluxo, tá? Respondi a sua pergunta, Madison? Com toda certeza, sim. E no caso, completando, eu vi lá uma questão de NPS, também tem nota individual para atendimento? Sim, essa nota de atendimento é exatamente isso. É um agente que nós montamos, né? Que ele também vai fazer a mesma coisa. Ele pegou aqui as variáveis do sistema, esse agente, é um Service Desk agente. Ele está pegando a transcrição da reunião, mais a solicitação, né? E tomou aqui, ó, esse agente, exemplo de NPS, a gente começou a rodar esses testes ontem, né? Que a gente começou a montar a prova de conceito aqui para vocês. Então, ó, do dia 18 até dia 20, ele executou 20 vezes e o custo total dele para fazer a avaliação do NPS está aqui, ó, 0,0005 cents de dólar. E a nossa a instrução do agente está aqui, ó. Sua única tarefa era ler o documento. Aí, o atendimento apresentou o nome, vale 5 pontos. O atendimento confirmou a identidade, vale mais 5. Então, você montaria do jeito que quiser.
quisesse. Nesse caso, a gente está usando o Gemini. Ah, Rafa, vamos imaginar que ficou caro, né? Ou não está legal. Poderia vir aqui e testar um outro modelo. Ah, eu quero usar como é uma comunicação pessoal, eu quero usar um cloud, né, da Anthropic, que está aqui. Então, já está aqui os modelos já nativos dentro da OLI do cloud, inclusive qual é o preço dele, tá? Então, vamos pegar o Sonnet 3.7. Então, cada milhão de input de token custa $4 e cada milhão de saída de token custa $20. Então, você vai trabalhando aqui e testando até você chegar no modelo ideal aqui do seu fluxo híbrido e ambiente agêntico. Tá claro aí, Madison? Show de bola, Rafael. Muito bom. Lembrando, isso aqui você pode conectar com qualquer plataforma de vocês, tá? Não é necessário você sair da plataforma de Service Desk de vocês ou qualquer outra plataforma aí de entrada de atendimento. As entradas poderiam vir também pelo WhatsApp, pelo um formulário público, no caso da Oli, pelo e-mail. Então, assim, é totalmente adaptável, né? A gente fala que a Oli hoje ela é um grande Lego, tanto para entrada quanto para saídas, tanto na orquestração. Então, a grande diferencial aqui é essa orquestração que a gente vai trazer, e cada etapa a gente pode colocar tempo de resolução. Vamos dar um exemplo, mesmo no caso da Oli, tá? É mesmo no caso de agente de A. Cara, se esse agente de A demorar mais de 40 segundos para tomar-se uma ação, eu poderia levar para um atendimento humano, ou para uma ação humana, ou mudar de agente. Então, tudo isso é 100% configurável. Entendi. Nesse caso, Rafael, também, complementando o que você disse aí, ela tanto recebe quanto disponibiliza uma API? Isso, eu tenho tanto sim, a API serve tanto para entrada quanto para saída de informação em qualquer momento do fluxo. Tipo, eu posso fazer basicamente integrações com o dashboard, entre outras coisas. Você pode conectar num Power BI, num Locker, né? Todas as informações que estão aqui dentro da Oli, elas são acessáveis pela API, todos os formulários respondidos, né? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um histórico desse daqui, ó. A Tech Webinar. Passou por quantas etapas, né? Ó. Então, ele passou pelo atendimento, demorou 2 segundos, a IA de solução demorou 5 segundos, envio da solução demorou 12, aguardando um retorno, ficou 1 minuto. Ou seja, o usuário aqui demorou para responder. O usuário respondeu que não foi respondido, ficou em análise de possibilidade ali em criar a agenda 12 segundos, até a confirmação da agenda do cliente, ficou mais uns 15 segundos, que aqui é uma ação do usuário, né? De falar se ele aceitou a agenda ou não, e ficou 1 minuto em reunião agendada, tá? Aí hoje faz 14 minutos que está aqui parado para o meu time do atendimento nível 2 atender. Rafa, e onde está todo o histórico disso, né? Que é um grande problema quando a gente mistura CRM com Service Desk, aquela salada de aplicativo. Todo o histórico vai estar aqui, tanto no conteúdo da conversa, né? Então toda a conversa está aqui com log, né? Tudo que aconteceu, como todos os formulários respondidos, nesse caso não temos muitos, mas toda a informação está aqui em formulários. Então eu tenho aqui, ó, desde o início da solicitação, a data da solicitação, a solução proposta pelo agente de A, a transcrição da reunião, tá? Que aqui é a abertura, e se eu tivesse análise do atendimento manual, ela estaria aqui. Então, todas as informações de tudo que aconteceu, elas vão estar aqui dentro desse próprio card, né? Ah, Rafa, e se esse card, né, esse ticket se desmembrasse em vários outros níveis, né? Não tem problema, isso a gente pode fazer tanto automatizado, como trabalhar isso de forma manual. Eu poderia ter projetos filhos, tá? Então, posso ter quantos níveis de filhos aqui? Até quantos quiser de filho, quantos quiser de neto e quantos quiser de bisneto. Então, eu consigo trabalhar em uma hierarquia de explodir o seu processo em 4 níveis de hierarquia, em quantos níveis você quiser
no máximo em 4 níveis, mas em cada nível ilimitado, quantos microatividades ou atividades ou funil tático, operacional e gerencial aqui que você quiser montar. Entendi. Show de bola. Só a última, essa eu prometo, hein? Não, A última dúvida. tomara que você faça bastante pergunta, porque só você que ergueu a mão aqui, você está Não, interagindo. tem um pessoal, acho que no chat fez uma pergunta aí também. Mas, assim, eu consigo ter alguma atividade de ação, por exemplo, eu consigo fazer alguma automação que ele possa reiniciar um roteador ou algum dispositivo vinculado a ele? É possível, sim, né? Então, exemplo, aqui dentro da Oli, vou te dar um exemplo aqui no atendimento, né? A gente pode fazer disparo da ação, tanto a gente de fazer uma ação disparando, né, um webhook, tá? Então, acho que está aqui, né? Envio da solicitação, deixa eu lembrar se está aqui isso. Tanto um disparo de um webhook, que possa disparar um gatilho para um N8N ou para... Nossa, como chama a plataforma de ação ali? Esqueci. Não é o Grafana, é o Zabbix. Então eu poderia aqui chamar uns Tá. eu poderia daqui chamar uns Zabbix da vida, né? Eu poderia conectar com o que eu quisesse, tá? Tanto via API quanto webhook. Então eu posso determinar o agente de IA para tomar essa decisão como uma ação humana, tá? Nada impede da ação humana de fazer deixa eu voltar aqui nessa aprovação. Deixa eu montar um outro cartão aqui rapidinho, só Entendi, para entendi. fazer um teste aqui. Ó, que beleza. Já, O pessoal põe para fazer deploy na hora que a gente está apresentando. puxa vida. É muito Não, bom. mas só complementando, já tendo comunicação com os Zabbix, eu poderia muito bem ter tipo uma busca de log, por acaso, e ele me mandar um alerta, né, caso algum, Poderia. como é que eu posso dizer, algum file ficasse down, por exemplo. Exato. É isso, né? Você vai usar a Oli como uma orquestradora. Então, você vai chamar a API ou um webhook chamando ali seus ABICs, devolvendo a comunicação para o usuário. Inclusive, no seu WhatsApp, ó, devolveu. Pelo erro vamos fazer uma hipótese. Pelo erro dos ABICs, você já tem um catálogo de serviço, já está pré-cadastrado, ela já sugere qual seria uma próxima ação, cai no seu WhatsApp, e você aprova no seu WhatsApp ou não, isso vai ser devolvido ali pela Oli, e a Oli vai fazer a chamada ali nos hábitos do que pode acontecer dessa próxima etapa, ou até escalar, atribuir uma pessoa para ser executada. Entendi. Muito, muito bom. Muito bom. Valeu, Rafael. Muito obrigado pela explicação. Eu acho, estou aqui à disposição para isso. Eu acho que as perguntas tu já respondeu, né? Sobre a integração do Service Now e sobre o log também tu já disse que mostrou. Aí o Alan mostra uma pergunta aqui. Esses agentes de IA tomam decisões como acionar um outro departamento em caso específico de forma automática? Acho que também respondeu isso Sim. daí, né? Sim, é possível em qualquer momento um agente de IA acionar um outro fluxo, né? Hoje a gente trabalha em cima de gatilhos de resposta, então o agente de IA vai responder. Por que a gente se preocupa muito em guardar as respostas? Hoje, se um usuário, né, um usuário operacional dentro da Oli, como vocês observaram, ele não sabe qual é o prompt e ele não sabe qual é o modelo que está sendo usado. Então, baseado nas respostas dos próprios agentes, né? Eu vou dar exemplo aqui voltar aqui no da SWOT, aqui, que eu montei para vocês, que tinham mais agentes, cadê estratégico? Então, o que a gente entende, né? A gente entende que, primeiro, um agente pode chamar o outro agente, isso aqui vocês podem olhar, é um fluxo que andou sozinho. Então, o agente foi chamando o outro agente. Em qualquer momento, um agente daqui pode ter gatilho para chamar uma API ou para chamar um webhook. O agente poderia tomar decisões híbridas, pular de uma etapa ou pular para outra etapa? Pode. Lá no fluxo do Service Desk, como vocês observaram, aqui na classificação do atendimento, ele fazia o check de análise e se tivesse ruim a resposta, ele jogou aqui para uma ação manual.
Então, ou seja, um fluxo híbrido, jogou para o manual que jogou lá para o fluxo do N2, né, do nível 2 de atendimento. Quando que ele percebeu que foi ok, ele já pulou essa etapa e veio aqui para o NPS automatizado. Vinha aqui para uma curadoria humana, né, que vai fazer essa análise antes de levar para o concluído. Poderia ter um outro agente de AD, outro fabricante aqui fazendo essa curadoria? Poderia. Poderia levar essa curadoria para o WhatsApp? Poderia. Para o e-mail? Para qualquer outro lugar? Poderia. Então, a mensagem é: pensem numa plataforma que ela vai orquestrar todas as informações, você vai poder montar qualquer fluxo operacional. Então, eu tenho exemplos aqui de fluxo de marketing, fazendo postagem automática em blog, fazer criação de conteúdo de artigo. Eu tenho fluxo automático de marketing fazendo copywriter. Eu tenho fluxo automático onde a Oli entra, se comporta como um CRM, fazendo atualização da venda sozinha. Então, ela vai lá, busca informação do cara no LinkedIn, ela busca informação numa API de checagem do CNPJ e vai alimentando o projeto. Depois que o projeto é ganho, ela já alimenta o fluxo, né, da equipe de implantação, já alimenta o fluxo da equipe do financeiro. Então, tem fluxos aqui financeiros, né, onde a gente está integrado com o banco, né, levando contas a pagar e a receber. Então, hoje a gente é realmente um Lego, né? Então, assim, a Oli, até que eu nem fiz a apresentação da Oli, que não era o foco, né, como uma apresentação, mas só para deixar uma visão bem aberta aqui para vocês entenderem, né? A Olha, ela pode ser qualquer uma dessas plataformas, tá? Uma plataforma de workflow, uma plataforma de CRM, uma plataforma de base de conhecimento, uma plataforma de geração de proposta, Process Manager, Service Desk, Customer Success, orquestração de agentes de IA. Uma das coisas, se vocês me permitirem, não sei quanto, eu tenho mais 10 minutos, que eu acho que isso resolveria a dor de vocês em onboard, principalmente treinamento da equipe, né, que vocês têm um turnover muito alto ali de colaborador. A Oli também permite você trazer o treinamento exatamente na hora da execução. Eu vou trazer só um exemplo aqui, né, pegar esse exemplo do Sebrae, que a gente estava fazendo um teste aqui para eles. Esse exemplo do Sebrae, a Oli está se comportando fazendo a escrita da ETP, do documento técnico, e depois ela escreve o edital, tá? Mas aqui eu só vou mostrar o exemplo de uma compra de impressora. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O que eu quero trazer para vocês? Dentro das etapas da Oli, eu posso ter vídeo de treinamento. Ó. Então, exemplo, para você que tem um time que tem muito turnover, que perde muito colaborador, você pode trazer todo o treinamento aqui. Ó. Em cada etapa, você vai trazer um vídeo de treinamento e um formulário, que pode ser um formulário de captação de informação, como um formulário de quiz. Tá? Então, assim, você pode ter um fluxo aqui fluido, né? Como da forma que você quiser montar. Tudo que eu mostrei para vocês, pessoal, é 100% customizável. Vocês podem montar os fluxos como vocês quiserem, da maneira que vocês quiserem. Inclusive, né, não mostrei, mas também um desafio que a gente tem, que é controlar KPIs, né, bonificar colaboradores. Eu vou dar um exemplo aqui da própria Oli mesmo, do meu time, né, do meu time de desenvolvimento. Olha. Então, isso aqui é uma funcionalidade que a gente pode ter KPIs. Então, exemplo, aqui é sprint, né? Cada 14 dias de desenvolvimento, o meu time, né? Eu fiz aqui uma meta por time, o meu time tem que desenvolver 10 funcionalidades novas. Então, a própria Oli automática, sem aquelas planilhas de Excel, ficar retirando relatório, quantos atendimentos teve, quantos foi resolvido, quantos que estão em andamento, ou tudo isso a gente consegue controlar automatizado aqui dentro da Oli. Então, aqui estão as metas, num sprint de cada 14 dias, né, que aqui foi a que eu determinei,
e a meta deles são 10 funcionalidades, está aqui a meta de funcionalidade. Ó, semana passada não bateram a meta. Essa semana como é que tá? Vamos olhar se vai bater a meta aqui da Olho, né? Esse sprint aqui é de 14, eles estão com 9 aqui no progresso, né? Então, quando começou esse sprint, ele começou no dia 12/10, então vai até dia 20, 12 mais 4, vai até dia 25. Então, provavelmente eles vão conseguir bater a meta aí. Tá? Então, a gente pode ter qualquer tipo de controle de KPI também, inclusive controles de SLA. Tá? Então, voltando aqui, eu poderia ter aqui no N2, né? Caiu para o N2, eu tenho um SLA, ó, aguardando atendimento pode ficar 5 minutos, em atendimento pode ficar 3 horas. Ah, o que acontece se não ficar em 3 horas? Você vai vir aqui e vai montar todo o plano de trabalho que você quer. Então, exemplo, ó, vamos até brincar aqui, ó. Eu quero fazer um atendimento que o tempo ocioso, que pode ficar nessa etapa 2 dias. Tá, se passar 2 dias, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu disparar um webhook, né? Trocar. Cadê o webhook? Se eu disparar um webhook, eu posso tomar uma decisão com filtro que se o nome não tiver preenchido ou então aqui é tipo um low code, tá? Com condição de verdade ou falso. Posso ter mais de uma decisão se passar de 2 dias. Também quero que envie o e-mail. Também quero que dispare um webhook para os hábitos. Também quero que troque o atribuído, né? Estava para o atribuído do Wesley e vai trocar o atribuído. Então, tudo isso aqui é possível você estar fazendo aqui dentro da Oli, tá? Como uma plataforma de orquestração, um hub de distribuição e gerenciamento aí de sistemas, tá? Tem uma pergunta do Alisson. A base de treinamento da gente, meu colaborador, então não consegue ter acesso se for algo customizado. Não, Alisson, não consegue. Só quem tiver permissão a configurar o agente que pode, né? Só quem tem permissão no sistema de vir aqui em ajustes, agentes que tem a base de acesso a agente. Então, o colaborador que está executando não vai conseguir ver a sua base de conhecimento do prompt que foi gerado. Nem a base de conhecimento, nem o prompt, nenhum dos dois. Tem log para gerir todas as alterações no cartão? Sim, temos logs. Tudo que acontece no cartão, você vai clicar aqui dentro no conteúdo. Ó, você tem tanto o conteúdo, só o conteúdo, a comunicação, como todo o log de tudo que aconteceu, de cada campo que foi movido, tudo que acontece, hoje tem log aqui. Posso integrar com qualquer plataforma, né? O Vantuil é o Vantuil do Grupo Simões ainda? Ou não? Não, agora ele está na Honda. Ah, ô Vantuil, quanto tempo que eu não te vejo. Bom, pessoal, tô aqui. Perguntas, me sabatinem, por favor. Vamos lá, Gerivaldo. Por onde você quer começar, né? Criando um ambiente agêntico. Por onde eu aconselho? Cara, eu acho que montar um diagrama é algo muito importante. Vou dar um exemplo aqui, né? Bem simples, tá? Esse de Service Desk, né? Nós montamos aqui um diagrama simples, tomando para onde vai, o que vai fazer, qual é a decisão, para depois a gente ir para a ferramenta, tá? Para quem quiser a ferramenta, a gente vai disponibilizar aí para vocês a versão gratuita pessoal, que dá para vocês criarem os agentes, dá para vocês testarem. Inclusive, depois, aí, se o Wesley permitir, a gente pode dar um treinamento técnico para vocês, gratuito também, para vocês aprenderem a construir os agentes no ambiente agêntico da Olho, mas é sempre sem dúvidas, né? É criar um diagrama, entendendo qual é a decisão, o que vai acontecer, para depois a gente ir para a mão de obra ali da execução, tá? Inclusive a análise SWOT está aqui, né? Bem mais simples, né? Fizemos um agente que foi
o processo aqui de mostrar realmente múltiplos agentes trabalhando em uma sequência sequencial, né, e com múltiplos modelos, né? E principal, né? Terminou, validei a aprovação, que é uma das coisas que eu vejo muito em planejamento. O pessoal vai lá, monta um PowerPoint maravilhoso, monta um Excel maravilhoso de planejamento ou de plano de execução, e depois tem aquele trabalho de ficar criando as atividades que vão ser executadas. Nesse caso aqui, demonstrei para vocês a criação automática das atividades que vão ser executadas. Então tá aqui, ó, criação de projetos filhos de execução no Kanban básico. Foi exatamente aqui que eu mostrei para vocês, né? Então, voltando aqui para revisitar, porque às vezes é muita informação, volto aqui no estratégico. Então, passei pela análise, né? Quando eu chegava aqui na revisão humana, que eu aprovo ou não o plano de execução, quando ele aprova ali o plano de execução, que a gente levou essa aprovação lá no WhatsApp, ele já criava aqui o plano de execução, aqui aguardando, priorizado em execução. E aí aqui também seria uma outra gestão, poderia colocar SLAs, KPIs, agentes de IA executando e tudo mais. Mas o meu objetivo hoje era explicar o framework do ambiente agêntico, né? Acho que isso eu consegui matar, né, Wesley? Com toda certeza. Eu O acho que pessoal sim, cara. Eu acho, chegando cedo aí para a reunião. eu acho que foi, né? A gente conseguiu trazer muitos conteúdos, né? A gente chegou aí no coro de 32 pessoas, acho que foi bem produtivo. O pessoal aí depois foi trazendo mais conhecimento. Mas eu acho, galera, que assim, a gente poder utilizar a ONI, mostrar o valor agregado, mostrar na prática como é que pode ser utilizado, pegando esse treinamento e esses conhecimentos que o Cisano não comentou, eu acho que faz muito sentido, agrega muito no nosso dia a dia. Então, eu acho que podemos aí, de fato... Demi quer falar? Dani quer falar? Ou clicou errado sem É, querer? eu queria ver. Eu comecei com a ideia boa e acabei saindo. Eu queria ver essa aplicação na ferramenta pública, né? Eu fiquei pensando nesses agentes, assim, né, nessa questão da ETP que você mencionou, que você trabalhou no Sebrae, né? E na Uhum. ferramenta pública, tu tem alguma experiência já? Alguém já está utilizando? Não, a gente do Sebrae a gente participou do processo seletivo, ainda está em avaliação. Nós montamos a prova de conceito, que é essa do Sebrae. Tem um vídeo gravado, também posso, não sei se eu tiver com o tempo aqui, eu posso mostrar para vocês rodando, né? Como ficou a prova de conceito do edital. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar como que ficou, né? É, Posso mostrar? Mas quer que eu mostre aqui, dando um exemplo, rapidinho? É rapidinho o fluxo. Pode, mano, Passa manda por, bala. passa por 4 departamentos, né? Então, o departamento solicitante, a equipe técnica, que vai gerar o ETP, o jurídico, que vai validar o ETP, e depois entra no compras, né? Que seria a publicação. Então, quem fez foi o Denis? Fez a pergunta? Foi. Isso, isso. Dá um Foi. exemplo aí, Denis, de uma compra aí que você está rodando aí. Vamos Cara, a gente brincar tá, a aqui. gente tá, a gente tá rodando agora um processo de vídeo monitoramento, Então, vamos lá, entendeu? vídeo monitoramento, serviço, mais software. Então, beleza, vamos lá. Vou criar aqui, como se essa solicitação viesse de um departamento, tá? Aí vai enviar para a solicitação, né? Então, quem vai fazer essa solicitação recebe, né? O vídeo de treinamento, tal. Cliquei. Legal. Dentro da OLI, eu tenho governança, ó, não posso pular etapas, então aqui eu estou com todo o processo de governança, o fluxo não tem como eu sabotar o fluxo, tá? Então você vai montar toda a parte de governança e auditoria aqui já dentro da OLI. Vou clicar fora aqui, que eu avançar aqui de novamente. Beleza? Cliquei o vídeo, caramba, o vídeo não está obrigatório. Beleza, play. Ok. É sempre assim, né? Quando leva o carro do mecânico, deixa eu dar uma F5 aqui, atualizar a página. Beleza. Avancei aqui, cliquei aqui o vídeo, cliquei fora, agora sim. Então vamos lá, qual é a demanda, né? A demanda é um produto e serviço ou é um problema? Vamos colocar que é um problema, Denis? Então vamos lá.
qual é o problema? Qual é a entidade? Sei lá, não precisa de falar entidade, vamos lá. Sesc de Manaus, na sede do clube, está sofrendo muita vandalização, no qual eu preciso trabalhar com vigilância eletrônica e que tenha o reconhecimento de indivíduos e também gere alerta de monitoramento para a equipe humana atuar. Beleza, trouxe um problema. Né? Qual é a quantidade necessária? Então, eu não sei, então nem está como obrigatório. Vou colocar o 0 aqui. Quem é o solicitante? Vamos colocar que o solicitante aqui é o administrativo. Prazo de entrega desse edital tem que acontecer até 10/2 de 2026. Né? Então, eu vou salvar aqui, criação do edital. Legal, salvei, log de salvei. A partir do momento que eu tenho pré-requisito, que eu posso avançar para etapa, né? Para a gente resolver aqueles problemas de e-mail. Compra o mouse, devolve. Mas é com teclado numérico ou sem? É USB ou não? Então, não avança para a etapa sem o pré-requisito ali. A partir desse momento, o solicitante não faz mais nada, mas ele consegue olhar o andamento do processo. Então, ele já caiu aqui para estar fazendo o ETP, faz 11 segundos. Vim aqui para a camada do ETP, a camada do ETP é uma IA, o tempo médio aqui dela está ali execução, né? Então, vou atualizar aqui, provavelmente já enviou para o jurídico, tá? No jurídico, está até aqui, está aqui, caiu aqui para o envio do jurídico. O jurídico vai fazer a análise, caiu aqui para outra etapa. Então, já passou pelo envio da conformidade do jurídico. Vamos ver o que o jurídico respondeu. Então, assim, o documento DTP foi criado, estudo técnico preliminar, licitação base na lei, tá? A descrição, tipo de demanda, problema, necessidade, SESC Manaus, especificação, requisito técnico, análise de alternativas, justificativa da solução escolhida, estimativa de custo, ele já buscou uma estimativa de referência, tá? Vai gastar de 30 a 150 mil. Ele traz uma tabela aqui que não montou aqui. Conclusão da recomendação, a demanda pelo sistema de vigilância, tal. Recomendações. Passou aqui pela curadoria do jurídico, né? Que essa curadoria, ele vai perguntar se está em conformidade, ou sim ou não. Poderia ser uma IA. Eu vou colocar aqui que está em conformidade. Salvei aqui, que está em conformidade. Eu vou avançar, ele vai avançar sozinho, salvei o formulário. E agora vai ter uma IA aqui elaborando o edital, tá? Essa IA elaborando o edital, que você faz 30... Está demorando uma média de até 56 segundos, tá? Para elaborar o edital. Vamos clicar aqui dentro para ver as etapas que já passou. Então, exemplo, no solicitante está aguardando a aprovação jurídica, que é o retorno. Então, o cara não vai ficar te perguntando, que etapa está, onde está, departamento não me responde. Então, a gente consegue montar essa comunicação intraempresarial ou intradepartamental. O ETP já foi concluído e já está na curadoria humana aqui do edital. Vamos voltar lá, já está aqui, monitoramento. Vem aqui para ler, né? Então, aqui, resultado do edital. Está aqui, licitação com base na lei 14.133, processo administrativo, objeto da licitação. Essa licitação é a contratação completa de um sistema de vigilância inteligente, alta resolução da imagem, capacidade de operação em condição, resistência de temperatura, inteligência artificial para identificar e distinguir pessoas, reconhecimento facial, biométrica, distintivo. Então, ele vai trazer, prazo de condição, todo o modelo do edital. Tá? 21 de outubro, anexo, beleza. Aí vem para o humano de novo, né, para fazer essa curadoria. A curadoria está manual aqui, vem para concluída.
Na verdade, desculpa, não estava nem manual, eu estava jogando aqui para o WhatsApp, ó. Veio aqui o edital para o WhatsApp, pensando que o jurídico é externo, veio aqui e ele responderia aqui, aprova ou não. Eu já movimentei na mão, vai dar pau ali na automação. Ele ia clicar em aprovar, ele ia mover aqui para concluído e já ia cair para o departamento de compras aqui, que está liberado para ele fazer a publicação. Tá? Então, aqui é um exemplo, tá, de um fluxo fluido, né? Os agentes de A, de novo, né? A gente não fizemos agente de A, você vai montar da forma que você quiser, com base que você quiser, mas está aqui, ó, o agente de A, que é o elaborador de ETP, nós estamos fazendo com o Gemini Flashlight, então trouxe aqui bem simples, ó, o que, que precisa, todas as etapas do ETP baseada na lei, não trouxe artigo de contexto, base nenhuma, era só uma prova de conceito, tá? O de criar matriz de conformidade, eu acho que a gente também usou o Flash Gemini, hoje é o mais rápido e mais barato, porque a gente acaba usando eles nas provas de conceito, mas também criamos aqui, ó, então o que que precisa para fazer um ETP, regra do ETP, tudo que é necessário aqui para criar o ETP, e o último agente que nós montamos aqui foi o de escritor digital, né? Que Nesse está caso, aqui, não tem tá? nem como comparar, né, a questão do ganho de tempo, né? Porque eu Não, tenho setores diversos que fazem isso aí e demora mês para não fazer. tem. E assim, imagina bem treinado, né? Imagina, você pode criar um agente para você pode criar vários fluxos, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Isso aqui é dentro da própria Oli, tá? Estou abrindo aqui a minha inteligência, tá? Então a gente começou a ir para o mercado na Oli em outubro do ano passado e caímos numa necessidade, né? Pô, a gente precisa fazer artigos, né? Para publicar, para melhorar o nosso SEO, né, para minha pesquisa e tal. Então a gente montou aqui duas esteiras, né? Essa esteira é a esteira manual, tá? Onde eu faço aqui minhas validações. Então eu crio sugestões de artigo e a gente colocou uma IA também monitorando para criar sugestão. Aí eu posso simplesmente vir e colar um link, né? Eu venho aqui, coloco um link também de uma sugestão. Peguei essa sugestão aqui. Eu colo o link. Ao colar o link, eu montei uma IA que vai extrair esse link, vai montar as palavras-chave, o nicho, o público. Aí eu seleciono na mão aqui qual é o tamanho do artigo que eu quero, se eu quero que tenha perguntas e respostas, e quem vai ser o meu gerador de imagem, né? Vai ser o DAO-E ou o ideograma. Aí eu avanço aqui para gerar o conteúdo, ele vai gerar o conteúdo aqui, então ele gera, tanto o conteúdo ele me traz aqui na parte de conteúdo, quanto aqui na parte de formulários. Então, eu vou trazer aqui no formulário, que está aqui, ó, extrator, aqui, anúncio, formulário da gente artigo. E aí ele já me trouxe tudo, ó, o intra-hook, o outline, o FAQ, né, a informação que vai lá para o Meta SEO na hora que eu subo no Meta, o conteúdo, né, ó, que é automação low code, como funciona. Então tem um agente de A com brand book da Oli, com todas as informações da Oli, né? Eu avanço para a próxima etapa, que ó, esses daqui já estão prontos para fazer a publicação, já está aprovado. Eu vou gerar aqui a próxima etapa. Ó. Eu tenho que fazer o checklist aqui, que eu não fiz, né, para aprovar. Então, se eu aprovo arrastar o cartão, ele vai criar a imagem sozinho, ó. Só para vocês entenderem aqui, ó. Então, a imagem cria rapidinho, ó, vai dar 49 segundos ou 1 minuto, mas acredito que ele já até criou, ainda não. Mas, enfim, ele vai criar a imagem, eu venho aqui se eu aprovo essa imagem ou não. Se eu aprovei essa imagem, eu avanço para gerar o post, ele vai gerar o post. Então, já tenho até um post gerado hoje, ó. Aqui, ó, depois que a gente montou o fluxo, a gente já fez 47 postagens. Então, esse post que você está vendo aqui no meu blog é um post 100% feito ali pelos nossos agentes. Publico no LinkedIn automático. Então, ele está publicando lá no LinkedIn. Tá? Voltando aqui. Aí, beleza, né? Publicou, eu trago para uma revisão humana, né, onde ele trago aqui os links que foram publicados, para eu validar se foi publicado, se está tudo certo.
aqui eu não terminei ainda o fluxo, mas, exemplo, eu já tenho a informação que eu quero, né? Que eu publiquei. Por que não pegar essa informação e já me gerar o criativo, né? Que eu vou ter que gravar ali para as redes sociais. Então, eu avanço o que eu quero para geração de anúncio e ele já vai me gerar aqui, ó, vídeos para anúncio. Então, ele já me traz aqui a entrada manual, sugestão do artigo. Então, eu tenho 28 sugestões aqui para mim gravar o vídeo. Aí eu venho, né, para outra, que é a parte difícil, né, que é o humano executar, né? Mas eu já trouxe aqui todo o script, ó, o vídeo, segue ainda com a tarefa, o corpo do texto, o CTA de fechamento. Então, aqui é um exemplo nosso aqui interno meu de publicação de artigo, né? Se eu fosse falar, qual é o tamanho da sua esteira, Rafa? Quantos agentes você tem? Tem tudo isso de agente, ó. Um agente que extrai artigo, um agente que faz geração do conteúdo principal, um agente que está separando os campos, um agente que está revalidando a escrita, um agente que faz a escrita do LinkedIn, ó. Esse cara aqui faz só a escrita do LinkedIn, pega o artigo principal, esse artigo faz a escrita para o Reddit, esse artigo faz o prompt para gerar a imagem. Então, se eu fosse pensar nisso daqui, eu estou falando numa equipe inteira aqui de marketing rodando aqui. Inclusive, a Tech aí já tem uma licença da Oli, não está usando para publicar artigo aí, porque precisa marcar o treinamento aí para vocês. É. Interessante, né, galera? Respondi aí, Daninho. Não, tranquilo, cara. Manter o network nessa história. Porque eu preciso de automação. Não é o meu setor, né? Mas eu vejo que é uma necessidade. É uma dor da instituição. Sim, sim. E conta com a gente. Eu acho que esse que é o ponto, né, Rafa? Bota tuas informações aí no chat, né? Eu acho que é bacana. A gente pode marcar uma segunda rodada para falar um pouco mais de detalhes. Quem sabe eu vou fazer um formulário lá, vou pedir. Se tu puder fazer, Rafa, um formulário para Nossa, ver na quem as própria pessoas que Oli. podem, que têm interesse em fazer o treinamento e tal, que a gente joga lá no grupo e aí a gente Beleza? monta direitinho para eles. Tá, até para vocês alucinarem, eu vou dar mais um exemplo de automação, também pessoal, tá? Quem tem filho aí, ergue a mão. Tem bastante gente aí com filho, não? O Dene, todo mundo tem filho. Então tá. Bom, olha que bacana aqui, tá? Para quem não gosta da visão branca, dá para deixar escuro também, tá, pessoal? Que eu sei que tem essa galera aqui que não gosta. Mas olha que bacana, né? Eu ia fazer o aniversário da minha filha de 1 ano, tá? E o que a gente precisa saber? Quem confirma ou não, né? A lista de convidados, né? Então, a Oli tem a opção aqui, ó, tô aqui em ajuste, né? Formulários públicos, tá? Então aqui, ó, aniversário da Lili de 1 ano. Então, eu tenho as respostas também, gero aqui, mas mais importante que a resposta é a tomada de decisão e de ação em cima de cada resposta, tá? Então, vou abrir aqui para vocês entenderem um pouquinho. O formulário é dinâmico, né? Então, eu vim aqui, você vai vir no aniversário da Lili? Rafael, se você colocasse que não tenho certeza, eu abro o campo de data. Com esse campo de data que você está me falando quando você vai confirmar, eu já tenho uma automação na Oli que nesse dia eu ia te mandar um WhatsApp, ó, falta você confirmar, tá aqui o link. Então eu já resolvi esse problema, tá? A pessoa que fala que ia vir, eu pergunto quantos adultos são, quantas crianças são. Como minha esposa é de outra cidade, eu pergunto se vai vir de outra cidade. Se a pessoa responde que vai vir de outra cidade e se ela quer receber informações, ela escreve um e-mail aqui e já ia receber a lista de hotéis ali que a gente aconselhava. E a mesma coisa para brinquedo, né? Você tem lista de brinquedos aqui? Tenho, quero sugestão de brinquedos. Deixa o seu e-mail que eu vou mandar. A pessoa, ao responder esse formulário, além das respostas automáticas baseadas aqui, olha que incrível aqui. Eu trouxe uma IA, né, para fazer a análise dos formulários respondidos, uma outra IA que fazia a classificação, e eu já sabia quem está confirmado, quem não sabe, quem declinou. E aqui em cima de cada uma dessas 3 colunas, eu poderia, que eu não fiz, mas eu poderia ter colocado um SLA, que quem declinar ou mandar uma outra mensagem
né? Ao classificar nessa etapa, eu mandar uma mensagem agradecendo, enfim, poderia fazer qualquer coisa. Então, eu só estou dando um exemplo para vocês de coisas que dá para fazer. Então, exemplo, RH, quero fazer lista de análise de currículo para fazer o match ali na pré-classificação da triagem. Dá para fazer. Quero fazer um NPS com um cliente externo. Dá para fazer. Quero fazer um feedback 360 interno. Dá para fazer. Show de bola. Tem bastante coisa. Acho que a gente tem que marcar realmente uma Vamos próxima. fazer isso, vamos fazer o treinamento técnico, porque aí o pessoal que já assistiu, a gente disponibiliza a gravação da reunião Sim. e a gente libera aí a licença para todo mundo aí para praticar, usar Boa. e trabalhar aí. Bom, gente, quem puder ligar a câmera aí pra gente fazer aquela nossa foto oficial, até para postar no nosso LinkedIn e tal. Puder parar de compartilhar aí, Rafa, pra gente botar todo mundo aí na câmera. Sempre bom, né, fazer esse momento aí de compartilhamento de nossas atividades. Todo mundo aí abrindo a câmera, o Elimar acabou de acordar, tava até dormindo. Eu tô aí com conjuntivite mesmo, olha, mano. Eita, não vou nem te olhar, então precisamos dar continuidade pelo computador. Será Vamos que lá, pega gente, até então. pela câmera? Diz que é pelo ar, né? Se duvidar, né? Chega aqui. Então vamos lá, todo mundo, sorrisão. Deixa eu ver aqui se tirou a foto bacana. Não, o Cizenando ficou olhando para baixo. Vou tirar mais uma aqui só para. Mais uma aí. Um, dois, três e. Eu acho que agora foi. Foi. Pronto. Vamos. Gente, muito obrigado. Cizenando, muito obrigado também, mano, Eu que agradeço. Estou aqui para por estar com a contribuir gente sempre. aí. E vamos marcar a próxima, tá, gente? Obrigado pela audiência de todo mundo aí. Uma boa semana para todos nós e em breve teremos mais assuntos sobre isso. A Mirlene que ergueu a mão aí. Tá bala, menino. Foi sem querer. Tá bom. Ela nem Show de quiser abrir a bola. câmera, Milene. Beleza, Beleza. então, gente. Valeu, gente. Boa Valeu. noite, hein? Obrigado. Tchau, Ô, tchau. Boa Rafael, semana valeu, para todo Wesley. mundo. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.